não assistiu o culto de quarta-feira? Quem não pegou a palavra de quarta-feira? Levanta a mão. Obrigado. Isso. Bastante gente assistiu esse culto. Quem assistiu o culto de quarta-feira? Deixa eu ver. Gente, estou horrorizado. Obrigado. Por que eu estou dizendo isso? Assim como eu dei esse recado hoje pela manhã, eu achei muito pertinente tudo que foi dito na quarta-feira e de muito valor, né? Acho que tem muito a contribuir conosco na nossa jornada de fé, né? E aí nós trabalhamos pelo menos 3 pilares baseado no texto de 1 Reis. E aí eu tomei como base a história de Elias, né? Quando ele se oprime, ele se entristece, e aí ele segue uma rota de desistência, e ele se enclausura, se esconde, entra numa caverna, e por aí vai. E aí eu trabalhei 3 princípios lá, falando sobre obrigado, vocês estão aqui. Sentimentos mal geridos, emoções mal geridas, interpretações, olha vocês, interpretações incorretas, qual que é o outro, Nath? E decisões desqualificadas, né? E eu tive muito feedback. Então, você que não assistiu essa mensagem, vai depois lá na nossa rede social e fica ligadinho, tem muita riqueza lá. Eu tenho certeza que vai contribuir muito com a sua jornada de fé e vai ajudar muito você quando o assunto são emoções, porque às vezes é uma dificuldade que nós temos, né? De ter traquejo, sensibilidade, habilidade emocional, e nós precisamos nos alfabetizar emocionalmente. Às vezes é uma capacidade que nos falta, né? Então eu tenho certeza que vai contribuir muito com você, e isso vai ajudar você a se tornar mais saudável, porque ali tem respostas que inclusive cooperam para você mitigar alguns sofrimentos que são de ordem pessoal e são produtos dos seus pensamentos. Tem muitos sofrimentos que são produtos do seu pensamento, única e exclusivamente, não tem nada a ver com o mundo externo. O Fernando está aqui, estou gostando de te ver aqui, hein, negão? Voltou para casa, fica, viu? O filho sempre volta à casa do pai. Te amo, I love you. A Dani está hoje a dama de vermelho. Deus seja louvado. Amém! Só para você acordar. Gente, hoje pela manhã foi um cutaço. Foi ou não foi? Um cutão, né? Você tá de brincadeira. Porque assim, ó, a esposa do pastor ouviu o pastor e chorar do começo ao fim na mensagem, é porque Deus usou mesmo a vida do servo dele, né? Porque ela tem muitos motivos para estar contrariada comigo. Só que não. Deus é bom. Vamos para a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo a mensagem, a palavra, o texto, no livro de Números. Livro dos Números, capítulo de número 27. Livro dos Números, capítulo de número 27, versos de número 1 até o verso de número 11. Eu vou tomar como base para a reflexão dessa noite esse texto. Depois eu te explico a história. Depois nós faremos algumas aplicações. Mas tem muita riqueza aqui. O tema da mensagem foi projetado aí. Depois no término da leitura, você projeta, painel. Eu estou na versão NVI. Números capítulo 27, verso de número 1, o texto sagrado diz o seguinte: aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se juntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Filhos aqui são homens, tá? Elas são filhas, mas estavam dizendo que ele não havia deixado filhos homens. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho homem? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai, disseram as filhas de Zelofeade, as 5. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse, as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança. Veja, elas estão pleiteando um direito
delas baseado na filiação que elas tinham. O pai morreu e elas estavam pleiteando uma herança em nome da paternidade. Daqui a pouco você vai entender o porquê isso é tão significativo e o que está acontecendo nesse contexto. É uma ação muito disruptiva para esse tempo e muito ousada, assim, regada de muita coragem. As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Elas estão estabelecendo agora uma nova norma. Deus ouviu o pedido, elas estavam pleiteando aquilo, e ao fazerem aquele pedido, Deus não só considera, como Ele atende aquele pedido, e porque fez muito sentido, Deus agora estabelece uma nova normativa. Está mudando o arcabouço jurídico lá de Israel. Ela está fazendo uma mudança na lei de Deus, baseado num pedido. Elas estavam pleiteando, pedindo, lutando por aquilo que pertencia a elas como direito. Mas para aquele tempo, os direitos das mulheres não eram os mesmos que hoje nós conhecemos. Por isso, tamanha a importância do que está acontecendo aqui. E depois que Deus ouve dessas meninas, dessas filhas de Zelofeade, isso Ele diz: a partir de agora, por causa delas, a gente vai trabalhar isso também. Eu vou mudar as regras do jogo. Então as regras o VAR entrou porque alguém um dia foi protestar. O VAR, quem sabe o que é o VAR? As irmãs talvez estejam boiando. O VAR é o reprise de um lance duvidoso. O VAR lá do futebol. Colocou a mão na bola, não colocou, é pênalti, não é? Só uma explicação aqui para as irmãs. Aí tem um VAR. Quando que se dá isso? Quando alguém começou a protestar. Quando alguém se levantou incomodado disse: não, a gente tem muita tecnologia para os árbitros arbitrarem desse jeito. É muita arbitrariedade sem o mínimo de consideração aos fatos que a gente hoje pode consultá-lo baseado na tecnologia que a gente tem. A gente tem câmera de alta resolução, a gente tem 4K, 8K, a gente tem condição de assim, simultaneamente ver se aquilo aconteceu. Está acontecendo isso aqui. Essas meninas agora elas estabelecem novas regras do jogo. E quem que se beneficia disso? As futuras gerações. Inclusive no capítulo 36 do livro do Números, você vai perceber isso. Está solta as informações, daqui a pouco eu vou amalgamá-las e juntá-las para facilitar o seu entendimento, a sua compreensão. Só estou te dando um plano de fundo, tá? Então Deus fala para Moisés: diga aos israelitas que se um homem morrer e não deixar filho, homem, masculino, sexo, transfiram a herança para as filhas mulheres. Se ela não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver filhos, deem aos irmãos de seu pai. E se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. O tema da mensagem está projetado aí: a oportunidade não bate na porta do covarde, ou as oportunidades não batem na porta dos covardes. Eu vou te explicar isso e a razão pela qual eu trouxe esse tema provocativo. Vamos orar? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, curvasse a tua cabeça e pedisse ao Espírito Santo para que falasse contigo, para que ministrasse ao seu espírito, ao seu coração. Pai, nós somos dependentes de Ti. Nós reconhecemos a nossa limitação. Também diante do Senhor reconhecemos as nossas vilezas, as nossas mazelas e os nossos pecados. E nós clamamos em Cristo, revestidos com a justiça do Teu Filho, debaixo do sangue do Calvário. Nós pedimos ao Senhor: ser propício a nós, ser conosco. Fale ao nosso espírito, Deus, ministre, Pai, ao nosso coração. Não a nós, mas ao Teu nome é a glória. Por amor ao Teu nome, Deus, ministra, se manifeste entre nós, assente-se na mesa conosco.
Que tenhamos, Deus, essa noite a experiência que os discípulos a caminho de Emaús tiveram, quando falastes com aqueles homens no caminho, o coração deles fora inflamado e os olhos foram abertos. Que nós sejamos tocados de uma forma poderosa e sobrenatural. Nós clamamos a Ti, céus abertos. Nós declaramos diante do Senhor céus abertos. Pai, abra os céus diante de nós. Que haja uma graça poderosa nesse ambiente, um senso de eternidade. Ó Deus, que a manifestação do Seu Espírito seja fluida e nada impeça o Seu agir. Manieta os ardis do inferno, frustra os planos do maligno. Bloqueia, Deus, anula o veneno da serpente, traga cativo os pensamentos da Tua vontade, e que nós sejamos iluminados, e que compreendamos a largura, a profundidade, a extensão, ó Deus, a altura daquilo que o Senhor deseja a nós comunicar. Fala conosco, fique conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Pode dizer amém, aplaudindo a Ele bem lindo? Repita comigo: as oportunidades não batem na porta do covarde. Queridos, talvez um dos maiores inimigos das oportunidades seja a covardia. Em termos práticos, nós poderíamos associar e definir a covardia como um sentimento de medo, incapacidade ou até desconfiança. Na perspectiva bíblica, a covardia muitas vezes é vista como ausência de fé. As Escrituras advertem contra esse sentimento porque a covardia, ela tem potencial de nos paralisar, de impossibilitar o que Deus quer realizar em nós e através de nós, e também de anular algumas preciosas oportunidades que nós poderíamos aproveitar. Tudo isso em razão da covardia. Repito, que é um sentimento de medo, insegurança, desconfiança, dúvida exacerbada, e por que não dizer ausência de fé, incredulidade. Alguns textos bíblicos indicam isso e alertam sobre o perigo da covardia. Veja o que diz Apocalipse capítulo 21, verso número 8, nós estamos construindo a nossa ideia em torno desse tema, e olha o que João vai escrever no livro das Revelações, falando sobre pecados condenáveis e passíveis de condenação, e ao elencar esses pecados, como por exemplo, a incredulidade, a depravação, o assassinato, a imoralidade sexual, feitiçaria, idolatria, a mentira, ele fala sobre covardia. Para você ver que é um assunto muito sério. E às vezes a gente perde de vista isso. E por que isso é tão importante? Me permita aqui nas minhas iniciais, construir algumas ideias em torno do tema. Porque para um testemunho efetivo, eficiente, fidedigno, para uma aliança com Deus, se faz necessário coragem. E a coragem é um sentimento antônimo da covardia. Logo, a falta de coragem é caracterizada pela presença de covardia. A presença de coragem é caracterizada pela ausência de covardia. Toda pessoa corajosa, ela rompeu com a covardia. E quando nós olhamos para os textos sagrados, na vida de todo discípulo, de todas as testemunhas, os mártires da história da igreja, homens que fizeram história, homens que foram úteis nas mãos de Deus, que contribuíram e cooperaram de modo muito significativo para o evangelho, nós vamos notar que há uma característica comum em todos eles. Me pergunta qual? A coragem. Homens corajosos, que estavam dispostos a entregar a própria vida em razão do testemunho. Homens que estavam dispostos a entregarem a própria vida para não romperem com a aliança com Deus. Homens que estavam dispostos a não negarem a fé. E para isso eles precisaram enfrentar a morte, os leões, as bestas feras, os algozes, os inimigos, prisões, cadeias, perseguições, em toda a história da igreja. E tudo isso se deu porque esses homens, em algum momento, eles foram revestidos de coragem.
Eles decidiram romper com a covardia, que também é sinônimo de medo. Você está aqui, diz amém. Veja o que diz esse texto: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, eles não herdarão o reino de Deus, ou eles serão lançados no lago de fogo. O inferno será lançado no lago de fogo com Satanás e todas as pessoas que praticam tais coisas. E os covardes estão descritos aqui. Vejamos que aqui a covardia está descrita como um pecado condenável. O texto fala do nível de gravidade da covardia, e que muitas vezes está presente em nós, e nós vamos trabalhar isso hoje. E talvez você vai se perceber e se notar um covardão. Me permita dizer isso, sem ofender ninguém: um bundão, um passivo, um omisso, um medroso. E Deus não tem negócio contigo não, porque Deus gosta de pessoa corajosa. Todos os homens que Deus levantou, separou, ungiu e vocacionou e apontou destino e deu o caminho, Ele pedia para que esses homens se revestissem de coragem, porque Ele sabia que no curso eles iam ter que lidar com esse sentimento da covardia, que era preciso vencê-lo. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, é uma carta pastoral de um discipulador, de um pastor, de um estadista, um homem de Deus, que estava nos últimos dias do seu ministério. Ele estava prestes a ser entregue como oferta a Deus. Ele sabia que os seus dias estavam contados e que ele morreria. E aí, ao escrever a carta para o seu discípulo, o seu sucessor, ele vai dizer a Timóteo: Timóteo, Deus não deu a você um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ele estava atentando Timóteo a esse sentimento que muitas vezes está presente em nós. Paulo lembra que o Espírito Santo capacita todo servo de Deus a agir com coragem, que é o oposto, como já disse, repito e me permita, a covardia. Existem outros textos que também traduzem a ideia da covardia. Por exemplo, o clássico texto de Romanos 10, 39, muito conhecidos pela cristandade, que diz o seguinte, Hebreus, painel 10, 39, nós, porém, somos dos que, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A ideia do retroceder aqui, esse termo cunhado aqui pelo autor, ele simboliza a covardia espiritual. É aqueles que retrocedem, e retrocedem por uma série de fatores, e um desses fatores certamente é a covardia que está presente. E Deus não se agrada daqueles que recuam em razão da covardia. E nós teremos muitas razões e motivos para retroceder, baseado na vida e na história dos nossos irmãos, daqueles que são os nossos modelos de fé, de Jesus aos seus discípulos. Nós veremos que esses homens, eles tiveram que enfrentar desafios inimagináveis, e que eles precisavam ser revestidos de coragem, de convicção, de posicionamento. E isso tudo fala de alguém que rompeu com a covardia. Nós temos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 31, verso de número 6, que diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa deles. Esse texto traz a mesma ideia no bojo. Temos Josué capítulo 1, verso de número 9, com a mesma ideia: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime. Todos esses textos, queridos, eles fazem inferência e traz a ideia de que o povo de Deus é chamado para se mover em coragem, a romper com a covardia. Esses versículos falam contra a covardia e apontam para isso, estimulando a nossa coragem e fé. Sejam corajosos, sejam fortes, porque na nossa caminhada de fé nós dependeremos disso. E isso é romper com medo, com a covardia. Poderíamos elencar pelo menos 4 motivos que fazem a covardia ser tão perigosa. E o primeiro deles: ela nos faz duvidar do poder de Deus e de nossa capacidade. E talvez elencando esses elementos, você pode se reconhecer, você pode se identificar, você pode se familiarizar com isso.
E se isso for um fato, eu preciso alertá-lo. Talvez você é vítima da covardia. Porque se isso acontece com você, você duvida do poder de Deus, você está o tempo todo duvidando da sua capacidade, é um sintoma de alguém covarde. Um outro elemento que nós poderíamos também traduzir como covardia, e que explica um pouco esse tão perigoso sentimento, é que ela nos leva à omissão e consequentemente à desobediência. E eu falava hoje pela manhã de uma oportunidade que eu tive, ou de uma experiência que eu tive essa semana. Nós sentamos à mesa com um casal querido, eles não são cristãos, mas queridos, e nós não somos amigos da religião deles, nós somos amigos deles, amigos, estamos construindo uma amizade. Mas eu sou cristão, e no exercício da minha fé, eu não vou me furtar em partilhá-la com ninguém, ainda que haja alguns desafios nisso, ainda que seja uma linha muito tênue, perigosa. Mas quem disse para você que ser fiel a Deus não vai te expor a esse lugar? Quem disse, quem vendeu a ideia para você de que você, por ser um cristão fiel, não vai ser mal interpretado, perseguido, odiado? A Bíblia diz isso. Eu não estou falando de truculência, nem delicadeza, nem falta de sensibilidade. Dá para ter traquejo, sabedoria, graça e saber encaixar as palavras de modo que você não ofenda o seu ouvinte. Agora, é impossível você ser palatável em tudo quando o assunto é o Evangelho. Por quê? Porque ao defender a nossa fé, primeiro, nós podemos ser interpretados como pessoas altamente arrogantes e presunçosas. Por quê? Porque nós cremos que a Bíblia é o único livro de fé que representa a divindade. Nós cremos que a Bíblia é o único livro da face da terra que modula uma fé genuína, verdadeira e saudável. Logo, qualquer outra escritura não está, além de não estar em pé de igualdade com a Bíblia, ela não é inspirada por Deus, ela não é como as escrituras, inerrante, infalível e perfeita. Só por essa razão, nós já poderíamos ter uma celeuma na mesa, porque imagina, eu defendendo a nossa fé, baseado nesses aspectos, a partir desse prisma, alguém me ouvindo e pensando, cara, presunçoso, porque eu também creio diferente de você, eu também creio em um Deus, eu também professo minha fé. Para não ficar prolixo, aí entramos nesse aspecto de fé e começamos a razoar sobre o tema. Pastor, não se discute sobre fé, sobre futebol, sobre religião. No cristianismo bíblico se discute. Pensa sobre fé, fala sobre fé, anuncia a fé, prega sobre a fé, fala sobre o Evangelho. É prerrogativa cristã. É responsabilidade minha e sua. É a missão que Deus nos deu. Você acha mesmo que Deus te tirou das trevas para você se tornar um inútil na presença dele? Não, meu irmão. Ele te tirou da morte, te dando vida, para que agora, em vida, você possa assumir um compromisso com a eternidade e pregar o Evangelho a toda criatura, anunciando o reino de Deus de forma fidedigna, de forma fiel, de forma compromissada e comprometida. Lá pelas tantas, a gente conversando, e aí eu comecei a falar sobre a fé. E eu não sabia, porque eu não os conheço. E ela me perguntou, eu tenho um parente, que ele professa a fé, uma fé de matriz africana. Eu não quero ser indelicado com ninguém, e nem atacar ninguém, essa não é a ideia, tá? Cada um professa a fé que quer, se dobra e se curva à divindade que quer. Nós estamos aqui pregando e defendendo que a Bíblia Sagrada é a verdade de Deus e que nela está revelada a vontade de Deus e que ela é o único livro capaz de modular uma fé saudável, plena. E aí ela falou, o que você acha disso? Eu falei, eu acho um problema, por uma série de fatores. Não, porque eu sou cristã. Ela disse, eu sou cristã. Eu falei, sério? Que bênção. Então nós estamos de mãos dadas. Você é cristã? Sou cristã. Eu falei, amém. A gente tem base, a gente tem fundamento. E aí ela falou assim, então, eu também não concordo com as coisas que ele faz lá. Eu acho um negócio meio estranho, aquilo não é de Deus não, pastor. Aquilo não é de Deus não.
Ela não me chama de pastor. Mike, aquilo não é de Deus, não. Eu falei, eu também acho que não é de Deus. E eu não estou dizendo que não é de Deus por causa de um achismo, de um pensamento, de um preconceito. Eu estou dizendo que não é de Deus baseado no que eu creio a partir das escrituras sagradas. Quando eu olho para os textos sagrados, aquilo é reprovado por Deus, por uma série de questões. Invocar os mortos, falar com os espíritos, se prostrar às entidades e por aí vai. Crendo que há demônios no mundo, enfim. Eu falei, então assim, toda espiritualidade que está desprovida das escrituras, ela é reprovada por Deus. Por quê? Porque o homem sempre vai se mover a partir do que ele acha, do que ele pensa, a partir da cultura, a partir da tradição. E aí ele nunca vai ser assertivo na relação dele com Deus. E ele está exposto a muito engano. Então, na minha concepção, e aí eu soltei essa, o espiritismo é um engodo. Ela falou, não, porque eu sou espírita. E aí aquele climão na mesa. Comida chegou, e aí eu falei, estou em maus lençóis. Arrumei treta logo na hora da janta. E aí eu falei, e agora? E aí o Espírito disse, e agora continua. Agora seja fiel. Agora pregue a palavra. Ame, seja empático, seja respeitoso. Considera que talvez a ignorância e exponha as escrituras sagradas. Aí eu falei, mas você falou que é cristã. Agora eu não entendi. Falou, não, porque eu sigo o evangelho. Eu falei, qual? Mateus, Marcos, Lucas, João? Os canônicos? Os nossos evangelhos e o da igreja católica, que são os mesmos. Falou, não, é o segundo escreveu Allan Kardec. Eu falei, não é o evangelho. E por essa razão, biblicamente falando, cristianismo você não professa. E está tudo bem, eu estou dizendo para você que Jesus é revelado nas escrituras, o resto é tradição. E aí torceram muita coisa. Por que eu estou contando essa história? Pastor, eu estou curioso para saber se ela já batizou. Era de bobagem, isso aconteceu anteontem. Por que eu estou contando essa história? Não fica curioso? Eu quero saber o desfecho. Rolou uma treta, levantaram, viraram a mesa, estou chateado. Não, foi muito amistosa a conversa, e eles muito abertos, pessoas desenvolvidas intelectualmente, gente formada, empresários bem-sucedidos, mas eu não queria perder a oportunidade. E aí teve um momento da conversa que, em razão da harmonia, da relação, do ambiente, do lugar, eu me vi buscando uma rota de fuga. Falei, vamos trocar, pensei comigo, né? Eu olhava para a pastora estava escrita assim, troca de conversa, muda de assunto, a carinha dela, muda de assunto que você está estragando o meu rolê. E eu falei assim, ouço ela ou o Espírito Santo? Falei, é melhor ele, né? Ela vai errar. Eu falei, eu vou seguir aqui, daqui a pouco a gente muda. Mas eu fiquei pensando, eu estava procurando uma rota de fuga e comecei a ficar incomodado. Por quê? Porque um sentimento habitou meu coração. Me pergunta qual? Covardia. Eu, por pouco, estava negando a minha fé. Era nas entrelinhas, daqui a pouco eu vou falar disso. Não era explícito. Foi todo um, tinha todo um, sabe, tinha todo um jeito brasileiresco ali. Sabe aquele jeitinho, aquela manha, aquela, mas eu estava dando um drible na minha vocação, na minha responsabilidade, e eu não estou falando isso para dizer que isso se dá em razão da vocação pastoral, isso se dá em razão da minha posição no reino. Eu sou filho de Deus, eu sou um cristão, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu estou a caminho da eternidade, e eu creio que eu morarei lá, ao lado de Deus, porque eu criei nas escrituras, eu que nos que está escrito, eu me curvei diante dele, e diante daquelas pessoas, eu tinha a oportunidade, porque eu as amo, de pregar aquilo que eu creio, e baseado no que eu creio, apesar de serem pessoas maravilhosas, segundo as escrituras, elas estão a passos largos para o inferno, e elas serão condenadas por Deus. E aí eu me vi diante de uma tensão: abro mão de uma conversa sobre eternidade para manter a harmonia da mesa, ou eu abro mão talvez dessa harmonia, exponho talvez esse momento, mas eu continuo fiel, eu permaneci fiel. E por que isso é importante ser dito? E talvez essa história, ela
de alguma forma possa te abençoar, porque muitas vezes acontece isso conosco. Nós somos tomados por covardia, nós negamos a fé, nós negamos Cristo para as pessoas, nós deixamos de nos posicionar. Não, pastor, é que esse ambiente aqui não cabe Jesus. Irmão, se o ambiente não cabe Jesus, ele não cabe Jesus na sua vida, porque em qualquer ambiente cabe Jesus, em qualquer lugar cabe Jesus. Se você cabe, Jesus tem que caber também. Oh, glória a Deus. Se você cabe, Jesus tem que caber com você. Não aceita Jesus, não te aceitou. Como que você entra em um lugar que Jesus não é aceito e você permanece lá? Eu só entro onde meu Jesus é aceito, rapaz. Se o meu Jesus não entra, eu também não vou entrar não tô maluco. Eu só entro, é ele falando para os discípulos. Entrou numa cidade da paz, não receberam, bate as sandálias lá, como que é? Bate a poeira, é isso? Como que é, meu? É isso aí? Aqui, ó, tô como universitário, meu teólogo aqui, o careca. Bate a poeira e sai da cidade. Porque se eu não sou bem-vindo, vocês também não serão. Dá para entender o que eu estou dizendo? O terceiro aspecto e o elemento da covardia é que ela nos impede que se viva plenamente o propósito divino. E isso explica esse meu posicionamento. Ela nos afasta de grandiosas oportunidades. Queridos, de modo geral, covardia é a falta de coragem para enfrentar algo difícil, perigoso, justo e até necessário. Covardia ocorre, por exemplo, quando a pessoa sabe o que deve fazer, mas ela deixa o medo, a insegurança dominá-lo e acaba fugindo, se calando ou desistindo. E nesse caso, o medo e a insegurança são sintomas de covardia. Talvez isso aconteça com você. Você é um omisso, um acovardado. Na hora de falar, você se silencia. Na hora de se posicionar, você se furta da sua responsabilidade. O céu te trouxe aqui para dizer: eu escolhi, te separei para você se posicionar no meio da sociedade, no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio da tua igreja, nos contextos onde eu te coloquei. Numa definição mais simples, poderíamos dizer que covardia é ceder ao medo quando se precisa agir. É não defender o que é certo por medo das consequências. Já aconteceu isso com você? Medo de defender o que é certo por causa das consequências. Isso é covardia, irmão. Olha para mim. E nós temos vários relatos aqui, algumas histórias que eu elenquei para trazer beleza e ampliar a reflexão, que só foram possíveis porque esses homens e mulheres, das quais eu falarei daqui a alguns segundos, eles foram pessoas posicionadas e não se acovardaram. Um segundo aspecto, o terceiro aspecto, é que numa definição simples, poderíamos dizer que covardia é fugir de responsabilidades, conversas e decisões difíceis. Quarto, é faltar fé em Deus, duvidar e recuar quando Ele manda. Queridos, sabemos que pessoas posicionadas são pessoas que rompem com a covardia e vencem o medo, timidez, desconfiança e até a omissão. Essas são pessoas que costumam se mover pela fé e por isso são as mais admiradas. Lista as pessoas da Bíblia que você mais gosta da história. Você pode ter certeza que a característica incomum entre elas, o top 5, a característica incomum entre todas elas é a coragem, que é a ausência de covardia. Dá para entender o que eu digo? Elas são as mais admiradas, elas são as mais lembradas. Segundo várias histórias bíblicas, elas normalmente são as mais recompensadas por Deus. É tão verdade que até hoje nós apresentamos aqui, expomos, pensamos, refletimos, desenvolvemos sermões em torno de histórias de homens que foram corajosos, que romperam com o medo, com a covardia. Por exemplo, Gideão. Aparentemente Gideão era um acovardado quando ele disse: eu estou com medo, eu sou menor entre os meus irmãos e o meu clã é o mais insignificante e inexpressivo. Aí Deus falou para Gideão: estou vendo covardia aí. Nas entrelinhas era isso que Deus está dizendo. E para combater essa covardia que está querendo te dominar, te assolar, ditar as regras, seja forte e corajoso. Eu que estou te mandando, vai. Queridos, lembremos da impressionante ação de Daniel, que rompe com a covardia e diante de um decreto que o colocaria na cova dos leões, ele permanece e continua orando, sem esconder a sua fé. Daniel é um arquétipo de um homem revestido de coragem.
um servo de Deus que rompeu com o medo e a covardia, e por isso fez história, virou de cabeça para baixo uma civilização, a Babilônia. Ele tocou nos 4 cantos de uma civilização, ele tocou em todas as esferas daquela civilização, uma vez que Daniel era envolvido em Brasília. Ele tinha uns conchavos políticos, ele tinha uns brothers, uns amigos, ele transitava no Senado, na Câmara, ele era político, ele era governador. E esse camarada, porque revestido de coragem e rompendo com a covardia, ele vai tocar no seu tempo, ele vai tocar em toda a sociedade da sua época, exclusivamente porque ele rompeu com a covardia. Você lembra o texto? Daniel era um homem de oração, era um homem fiel a Deus, e de repente os homens que invejavam Daniel, eles macumunaram, eles organizaram ali algo para tentar de alguma forma prejudicar Daniel. E aí eles, macumunados com o rei, eles conseguem que o rei editasse um decreto, e o decreto era simples, 30 dias, durante 30 dias, se alguém fosse encontrado orando a outro Deus, ele seria colocado na cova dos leões. Gente, 30 dias. Se fosse você, por causa da covardia que te habita, você iria arrumar uma rota de fuga, um jeitinho, porque o Daniel orava e ele se expunha, ele permitia que as pessoas vissem ele se relacionando com Deus. O Daniel era um tipo de cristão que amava ser reconhecido como tal. Ele não ficava escondendo a Bíblia, ele não ficava escondendo a igreja, ele gostava que as pessoas reconhecessem ele como um homem de Deus, porque ele tinha vida para isso. E Daniel continuou orando. Depois do decreto, a Bíblia diz que ao ouvir e saber disso, sabe o que Daniel fez? Ele voltou para o palácio e foi orar. Aí eu te pergunto, irmãos, é coragem ou não é? Esse homem, era 30 dias do decreto. Daniel poderia pensar o seguinte: quer saber? Eu vou orar escondido, eu fecho as portas, ninguém vai saber, e depois de 30 dias, a gente segue o fluxo, a gente dá continuidade no game. Daniel falou: não. Nas entrelinhas, o diabo está querendo me amordaçar. Nas entrelinhas, Satanás está querendo me calar. Nas entrelinhas, eles estão querendo macular minha fidelidade a Deus. Nas entrelinhas, eles estão querendo encontrar um meio para que eu não resplandeça a glória de Deus na Babilônia. Eu não vou parar, eu vou continuar orando, eu vou continuar testemunhando, eu vou continuar telemacandarábia, eu vou continuar sendo crente. Tem alguém aqui que o diabo está querendo te parar? Tem alguém aqui que o diabo está te afrontando para você ficar quieto, para você se sentir oprimido, para você sentir que você não tem voz e vez e nem acesso, e Deus está falando: Daniel, continua fazendo o que você sempre fez, não dê ouvidos ao diabo, porque ainda que você esteja na cova, os leões, eu sou quem lidero. Você pode levantar a mão para adorar a Deus? Aleluia! O Daniel faz história ou não? Faz. Depois de milênios, nós estamos contando a história dele aqui. E por quê? Porque Daniel rompeu com a covardia. Como esquecer do jovem Davi, que mesmo sem armadura, sem apoio dos seus irmãos, ele rompe com a covardia, enfrentando Golias e o derrubando. E você sabe que o contexto ali é um contexto em que Saul é vencido pelo medo e covardia. Ele era um homem à altura de Golias, eram alguns centímetros de diferença. O Golias era gigante, o Saul também. O Saul tinha capacidade militar para lidar com o Golias. Saul tinha condições físicas de entrar no octógono com o Golias, só que ele se acovarda. E porque se acovardou, o inimigo estava agora cirandando, dando as regras, ditando a maneira como o povo ia viver, até chegar aquele mancebo, aquele jovem, aquele menino chamado Davi. E Davi está revestido de coragem, a ponto de todo mundo ficar espantado e achar que Davi queria só hype, que ele queria visibilidade.
notoriedade, algum tipo de influência, alguma segunda intenção. E não, o Davi era tão apaixonado pela glória de Deus, Davi era tão apaixonado pela pessoa de Deus, que ele falou: ninguém vai macular a santidade de Deus em Israel. Quem é esse incircunciso? Esse homem que não carrega a aliança que eu tenho. Eu não me acovardo diante da afronta. E porque Davi teve coragem, o gigante caiu. Eu tenho uma palavra para alguém aqui: na sua coragem os seus inimigos cairão, na sua coragem você acessará lugares que você nunca imaginou, na sua coragem Deus estabelecerá um novo tempo, uma nova estação, e através da sua vida, muitas gerações, elas poderão ser tocadas, abençoadas, alcançadas, porque um dia você decidiu se posicionar. Sem falar das extraordinárias mulheres. Falamos de Davi, falamos de Daniel, por que não falar de Maria? Uma adolescente, uma menina pura, sonhadora, cheia de planos pessoais, projetos familiares, interrompidos por um plano redentivo. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso. O anjo Gabriel, o mensageiro, aparece em Israel, e em Jerusalém ele fala com Maria. Maria estava dada em casamento, ela estava noiva de José. Você lembra da história? E é importante você recordar que existe um contexto cultural, social e religioso, que era altamente rígido, engessado, truculento com as mulheres e muito preconceituoso. Então as mulheres, elas tinham que seguir uma espécie de cartilha. Elas não tinham tanta liberdade como as mulheres têm hoje, haja visto que nós estamos falando de alguns milênios, ou melhor, alguns séculos. E aí o anjo aparece para Maria, e a proposta do anjo é essa: bem-aventurada, você foi escolhida por Deus, e você gerará um varão, você vai ficar grávida. Aí a Maria fala: aleluia, inclusive eu estou toda assanhada, não vejo a hora de casar para eu e José ir para as cabeças. Ele fala: não, José não é o pai, quem vai gerar em você é o Espírito Santo pelo poder de Deus. Agora pensa comigo, a Maria nesse momento, ela tinha uma decisão a ser tomada. O ventre dela seria enxertado pelo Salvador. Ela receberia o sêmen, ou melhor, uma semente, um embrião, um ilustre embrião no seu ventre. Era o Salvador. Privilégio, único, exclusivo, a ponto de hoje Maria ser equivocadamente até idolatrada por isso. Ela pode ser admirada, idolatrada não, porque ao único Deus nós devemos nos curvar, reverenciar e adorá-lo. A nenhuma criatura, Maria é criatura, somente o Criador que pode ser adorado. Agora veja, a Maria é por nós considerada uma ilustre, uma mulher acima da média, uma santa, mulher piedosa. Só que ela, nesse momento em que o anjo fala com ela, ela tem uma decisão a ser tomada. Ela corria pelo menos 3 riscos. Quantos riscos? 3. O primeiro risco: a Maria poderia ser mal interpretada por José. E pelo amor de Deus, irmãos, quem cairia num conto de carochinha desse? Você está noivo, aí a tua noiva chega em você e diz assim: ó, tô grávida do Espírito. Hã? Você ia acreditar nessa onda, varão? Não, se você acredita nisso, você acredita em Saci Pererê e mula sem cabeça. Não dá para dormir com um barulho desse, dá? É verdade que o mensageiro foi lá falar com José, mas ele só foi falar com José depois do sim da Maria. E aqui demonstra a fé da Maria. A Maria não condicionou o sim com a conversa do anjo com José. O anjo foi falar com José depois do sim da Maria. Isso prova que a Maria estava disposta a colocar tudo a perder em nome da fé, em nome da fidelidade, em nome da aliança que ela tinha com Deus, com Jeová, o Deus dos Hebreus. Ela tinha um problema, ela poderia ter um seríssimo problema com José. Inclusive José pensou até em expô-la, mas por amor a Deus, ele pensou em guardá-la. Ele disse: não vou expor a Maria, ela está grávida, você vai ficar grávida. Segundo, ela poderia ter um problema com a sociedade patriarcal, rígida, engessada, religiosa, preconceituosa. Aquilo era pecado passivo de condenação, de morte.
Terceiro, ela poderia ter um problema com os familiares dela. Imagina o pai da Maria, a mãe da Maria, o tio da Maria, o irmão da Maria. Tu não presta. Tu é igual aquela mulher que pegaram em flagrante adultério. Você está grávida de quem? Quem é o pai dessa criança? É o Espírito. Quem é o pai dessa criança? Você imagina os problemas que desencadeariam caso Maria tivesse algum problema de ordem como essa? Sabe o que Maria faz? Ela diz para o anjo: sim, se é da vontade de Deus, eu me submeto. Irmãos, baseado em que a Maria disse sim para o projeto de Deus? Pergunta para mim, baseado em quê? Em um sentimento chamado coragem, que é o oposto da covardia. Se Maria se acovarda, considerando todos os desdobramentos possíveis, o Salvador não seria enxertado no seu ventre. O ilustre embrião não sairia das suas entranhas. E porque Maria tem o privilégio de conceber o Cristo, o Salvador da humanidade, porque um dia, diante de uma proposta de Deus que a desafiaria, ela decidiu ancorar sua fé na coragem e romper com a covardia. Deus está falando com alguém: o seu problema é que a covardia ainda te acompanha, mas nessa noite o céu está dizendo: se posiciona, seja corajoso, porque grandes coisas eu estou por realizar. Por que não citar Esther, se estamos falando das mulheres ilustres, que arrisca não somente sua posição privilegiada, sua própria vida em nome do povo, diante de uma direção de um tio. Interessante, né? Quero desenvolver uma mensagem só pensando sobre isso. O tio fala para ela: ó, Esther, nós estamos com um problema aqui, fizeram um decreto, nós estamos jurados de morte, todos os hebreus, os israelitas, e você foi poupada por Deus, porque você caiu na graça do rei Artaxerxes, e porque você é linda, jovem, pura, virgem. Ele está todo assanhado, te chamou como esposa, te colocou no palácio. Mas eu tenho algo para te dizer. Eu desconfio que o que você está fazendo aí e o que você está desfrutando aponta para um propósito que vai além de você e aponta para o teu povo. Eu gostaria que você se apresentasse diante do rei e intercedesse por nós. Agora a gente tem um problema aqui. Há uma tensão aqui. Qual? Segundo as leis da época, ninguém poderia se apresentar diante de um rei como Artaxerxes sem ao menos ter convite dele, ser chamado por ele. Apresentar-se ao rei significaria ser passivo de morte, era correr risco de vida. Lembra, Esther não está sozinha, o rei tem um harém de mulheres, ela é mais uma no game. Ela era mais uma entre tantas outras mulheres. Ela era uma opção do cardápio do rei. Me permita dizer isso sem ser indelicado. É só filosoficamente pensando, poeticamente falando. Ela era mais um elemento do cardápio do rei. Ela não era a única mulher, ela não era exclusiva lá. Assim como ele tinha despojado a outra rainha por não se submeter a ele, porque não quis dançar para os seus amigos, porque ele estava bem legal no dia, a Esther poderia também perder o cargo, o posto, até a vida, por simplesmente afrontar o rei, se apresentando diante dele sem ser convidado. Aquilo era uma afronta, e aquilo poderia macular a imagem do rei, expor o rei, aquilo poderia demonstrar fraqueza do rei. Por essa razão existia uma lei estabelecida, ela não poderia jamais fazer isso. Aí a Esther sabe que, por um lado, ela tem esse problema diante dela, só que ela tem um desafio diante dela também. O povo estava exposto a um decreto que poderia destruí-los, matá-los, exterminá-los, varrê-los do mapa. E a Esther, diante disso, ela precisa tomar uma decisão. Se a Esther fosse tomada de covardia, qual é a decisão que ela tomaria? Você lembra? Ou pensa, ou sabe? Simples, ela não iria diante do rei. Ela continuaria no palácio, desfrutando dos seus privilégios, e a vida continuaria, em partes. Só que a Esther, ela rompe com o medo e com a covardia, e revestida de coragem,
ela se apresenta diante do rei correndo todos os riscos. Olha o que diz Esther, capítulo 4, verso número 26, só para você entender essa linda história que está amalgamada com toda a ideia do texto, ou do tema. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejum em meu favor. A Esther manda um recado para o tio: não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos com vocês, depois disso irei ao rei. Verso número 16, painel parte B. Ainda que seja contra a lei, lembra do que eu expliquei aqui? Ainda que seja contra a lei. E aí vem a máxima que a Esther vai soltar: se eu tiver que morrer, eu morrerei. Irmãos, te pergunto, isso aqui é ausência de covardia, não é? Não é coragem? A Esther sabia que existia uma possibilidade dela morrer, mas em nome da missão, revestida de coragem, ousadia, intrepidez, convicção, posicionada, porque toda pessoa posicionada, ela não é acovardada, ela decide se apresentar diante do rei. O rei foi propício a ela. O rei, diante dela, apresentou o cedro. Ele, na direção dela, ele apontou o cedro. E apontar o cedro na direção de alguém é dizer: eu estou ao seu favor, eu serei benevolente com você, eu externo graça a você. Ela foi bem sucedida, e tudo isso se deu, e todo o povo de Deus foi poupado, porque um dia uma mulher decidiu romper com a covardia. A tua família será poupada quando você romper com a covardia. A tua casa será poupada quando você romper com a covardia. A sua família será salva quando você romper com a covardia. Quando tiver um churrasquinho lá e o pau estiver fechando, você é crente, você se mistura, porque você é sal e você tempera. Você está lá, tá todo mundo vai, você tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Aí você pega o churrasco, o tio tá meio legal já. Aí o tio corta aquela carninha, aí corta aquela picanha. Toma aí, meu filho, você toma. Aí tá as primas, vai. Hã? Não tem? Você tem umas primas malucas assim? Você tá lá. Aí daqui a pouco vai cantar o parabéns. Você, gente, eu posso orar? Você não faz isso, você se acovarda, você se esconde. A hora que vai cantar o parabéns, você se esconde lá no quarto, dá diarreia, você vai pro banheiro, mentira. Fala assim: eu posso orar? Posso? Pode. Eu quero abençoar a vida do primo. Posso? Gente, eu quero inclusive dar uma palavrinha. Irmãos, todo mundo legal, eles têm um vazio do tamanho de Deus, como diz Santo Agostinho, e só Deus pode preencher esse vazio. Você tem a resposta, você tem a ferramenta, você carrega a verdade, a vida está em você, você é a luz você é a luz do mundo, você é o sal da terra, você é a resposta de Deus para a humanidade. Mas a covardia não te deixa assumir essa missão e cumprir esse propósito. Deus está dizendo: eu te revisto de coragem. Aí você fala: eu quero orar. A hora que você termina a oração, tem gente desencapetada, tem gente chorando, tem gente querendo entregar a vida para Jesus, tem gente perguntando o endereço da igreja. Os crentes aqui, fiel, sabem o que eu estou falando. Mas qual que é o seu problema? Você não tem coragem. Mas Deus essa noite vai te revestir de coragem e autoridade. Deus vai te revestir de coragem e autoridade. Como não falar da linda história de Raabe, uma prostituta que, diante de uma única oportunidade, ela decidiu ancorar o futuro dela no Deus dos hebreus, crendo na mensagem dos espias e rompendo com medo e com a covardia. Você sabe, a Raabe mora em Jericó, uma cidade pagã, de muitos deuses, idolatria imperava. A Raabe jamais poderia sinalizar qualquer interesse pelo Deus dos hebreus, e muito menos abrigar na sua casa 2 inimigos de Jericó, porque já tinha um papo que os deuses dos hebreus era o Deus que dava vitória ao seu povo nas guerras, e o povo de Jericó já estava preocupado. Se você ler o texto, você vai perceber isso. E aí o que acontece? A Raabe não só abriga os 2 espias, como ela pede para eles: vocês vão sair daqui e eu vou arrumar uma forma de vocês fugirem. Inclusive os homens da cidade, os guardas da cidade, vão na casa de Raabe e perguntam: cadê os 2 homens que entraram aqui? Ela diz: já foram embora, inclusive eles saíram por ali, eles foram nessa direção. Mentira.
Ela guardou esses homens, em nome de uma missão, ela omitiu uma informação. Vamos aqui comigo? Em nome de uma omissão, ela omitiu uma informação, para poupar a vida daqueles homens e a dela. Essa mulher corria um risco, ela poderia ser considerada uma inimiga do Estado, uma infiltrada, uma KGB, uma CIA no Afeganistão. O que ela fez? Ela se expõe. Ela rompe com a covardia, e diante dessa oportunidade, ela colocou a cabeça dela a prêmio. Mas sabe o que aconteceu, meu irmão? A Raabe não morre. A Raabe é descrita na genealogia de Jesus por causa da coragem e da fé que ela teve. Quando os espias estavam indo embora, ela disse para eles: ei, posso pedir um negócio? Pode, claro. Quando vocês entrarem em Jericó, ó a fé dessa mulher, ela já tinha visto Jericó cair antes dos muros serem implodidos. Faz um favor para mim, eu vou deixar um sinal na minha casa, e aí quando vocês destruírem tudo, não destruam a minha casa, porque eu carrego um sinal. Ela colocou um pano vermelho. Sabe o que simbolizava o pano vermelho? O sangue de Jesus. Lembra que quando o anjo da morte passou no Egito para destruir e matar os primogênitos, a Bíblia diz que na casa onde tinha a marca do sangue, o anjo da morte passou por cima. É a Páscoa, Pachar, passou por cima. Por quê? Porque a morte não pode tocar em quem tem a marca. Eita, eu vou falar para alguém pegar e dar glória. Anota isso aí, coloca a hashtag para você marcar o seu pastor e dar moral para ele. Como que é que eu falei que agora eu esqueci? Por que eu fui falar do hashtag, velho? Aí, Rafa, quem carrega a marca, a morte, depois você pega lá no... O painel, depois você pega lá, faz favor para mim, pela primeira vez eu vou pedir isso, vocês vão procurar essa frase, se der tempo você vai colocar aqui para mim, que eu sei que a nossa mídia é a melhor do planeta. Essa frase que eu disse, você coloca aqui, manda hashtag lá, depois coloca o Instagram da igreja, que só um minutinho que a gente volta a pregação. Eu tô abrindo uma janela aqui de uma reunião aqui, irmã. Aí você coloca aqui o Instagram da igreja, tá? Porque o nosso Instagram tem 52 mil pessoas, aí você coloca aqui 52 mil pessoas. Os inimigos tudo com inveja. O nosso Instagram tem 52 mil pessoas, aí você coloca aqui, tá bom? Pra você, tem 500 pessoas lá, 52 mil pessoas, amém! Volta pra Raabe aqui. A Raabe, ela vence com a covardia, porque ela tem coragem. E porque tem coragem faz história. A Bíblia diz que a sua casa e todos os seus familiares foram poupados por Deus. De prostituta a uma missionária, porque um dia ela foi revestida de coragem. Eu quero profetizar na vida de alguém. Meu irmão, seu estado não será o mesmo, as suas condições não serão as mesmas, a sua história não será a mesma. Deus está te revestindo de coragem essa noite. Uma linda história que aconteceu na América casa com tudo isso que eu falei até aqui. Eu preciso correr, é 20 para as 9. Eu não sei se você conhece a história. Quem já ouviu falar da Rosa Parks? Quem já? 1955, nos Estados Unidos, no Alabama. Conta a história que uma americana negra estava sentada no banco de um ônibus. Essa década foi marcada por uma segregação racial terrível na América. Havia um enorme preconceito contra os negros. Eles eram cerceados no seu direito de ir e vir. Eles eram considerados pária da sociedade, uma espécie de segunda categoria de ser humano. Eles não tinham direitos, eles não tinham acessos, e eles sofriam muito em razão do preconceito estrutural. Então, por exemplo, era comum, quando um negro estava sentado em um banco de um ônibus, em uma cadeira de um banco, ou em qualquer outro lugar, e chegasse um branco, e não tivesse lugar para sentar, o negro, porque era considerado uma segunda categoria de ser humano, ele era desqualificado, ele era considerado uma escória, em razão do alto nível de preconceito e segregação racial, ele era convidado a se levantar para que o branco sentasse, porque ele não tinha valor, ele não tinha direito. Conta a história que Rosa Parks estava no banco de um ônibus, e aí de repente um branco entrou, e quando a viu naquele banco, era o único banco em que poderia ser disponibilizado para aquele branco, o banco para o branco, ok? O banco para o branco, para aquele homem branco, porque era uma negra que estava sentada lá. E aí ele disse para ela: se levante, conta a história. Ela falou: não vou me levantar.
Ele falou: se levante, eu estou te mandando, eu estou dando uma ordem. Ela falou: eu não vou aceitar as suas ordens e eu não vou me levantar. Eu permanecerei sentada aqui, ninguém me tira. Levanta, levanta, não levanto, levanta, não levanto, levanta, não levanto. Segue a viagem, levanta, não levanto, levanta, não levanto. Eles acionaram a polícia e Rosa Parks foi presa por causa disso. Pasme. Quando essa mulher vai presa, a notícia corre em toda a América, nos 50 estados americanos. E diz a história que há uma comoção nacional. E por causa disso, alguns homens e mulheres negros, que tinham relevância e eram muito influentes, decidiram convocar uma marcha, aquela que você já ouviu falar e conhece, que aconteceu em Washington, liderada por um pastor batista chamado Martin Luther King. Que lá em Washington, na capital, ele faz aquele discurso emblemático naquele dia fatídico, dizendo: eu sonho que um dia, eu desejo que um dia os meus filhos não sejam tratados e reconhecidos pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. A história conta que depois do que aconteceu com Rosa Parks, as leis americanas foram alteradas e ela ficou conhecida como a mãe dos movimentos e do direito civil nos Estados Unidos da América. Sabe quem era Rosa Parks? Uma empregada doméstica negra. O que eu aprendo com isso? Que um dia, em algum momento da estrutura daquela sociedade, em algum momento na história daquela sociedade, uma mulher inexpressiva, desconhecida, sem notoriedade, sem formação acadêmica, ela foi tomada por coragem. Ela rompeu com a covardia. Talvez aquilo acontecia o tempo todo. Os negros tinham que ficar cedendo lugar aos brancos, e como já era um costume, aquilo já se tornou algo normal. Os negros nem percebiam que eles poderiam romper com aquilo. Só que naquele dia, aquela mulher, além de romper com aquilo, ela estabelece um novo tempo para os Estados Unidos da América, porque ela decidiu ser corajosa. E meu irmão, o seu problema é a coragem que te falta. Você é covarde, você é omisso, você é medroso. Deus te colocou em ambientes que era para você estar liderando e você está sendo liderado. Deus te colocou em ambientes que era para você dar ordens e você está cumprindo ordens. Eu não estou dizendo que nós não podemos cumprir ordens. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos submeter às nossas autoridades e à nossa liderança. Mas tem gente aqui capacitada. Tem gente aqui que Deus te revestiu de dons, de autoridade. Deus te deu capacidade, Deus te entregou dons e habilidades, mas a sua covardia não te deixa romper. Hoje é noite de você se levantar e dizer: eu me posiciono para viver a vontade de Deus. Você pode levantar a mão e aplaudir a Ele. Quando nós olhamos para o texto que lemos, é emocionante ver aquelas mulheres rompendo com a covardia, pleiteando seus direitos e exigindo parte da herança do pai que havia falecido. Lembremos que o período era de um tipo de... existia um machismo estrutural. Mulheres não eram ouvidas, consideradas, consultadas em nenhum tipo de contexto, ou melhor, em muitos contextos. Mulheres não eram convidadas à mesa da negociação. E para você entender o que está acontecendo aqui, eu preciso correr. Os hebreus haviam acabado de percorrer 40 anos no deserto. Eles estavam à margem de Jericó, próximo à terra prometida. E naquele momento Deus interdita Moisés, fala com ele e diz a ele: Moisés, faz a separação das terras que eu vou dar a vocês, do norte ao sul, do leste ao oeste, e eu quero que você divide essas terras para as 12 tribos de Israel. Eram divididas por clãs, por famílias, segundo a lei estabelecida da época. Qual era a lei? As famílias que eram representadas por homens, elas tinham direito da herança. Só que Zelofeade não tem filho homem, ele tem 5 filhas mulheres. Essas mulheres poderiam permanecer no mesmo status quo, aceitar aquela imposição, manter o fluxo, continuar se submetendo àquilo, aceitar aquilo calada. Ô meu irmão, olha para mim.
elas poderiam se silenciar novamente, elas poderiam se acovardar, como talvez muitas outras mulheres na história não experimentaram a vontade de Deus e não desfrutaram dos privilégios, porque se acovardaram. Essas mulheres agora, nesse momento, elas intervêm, e diante das autoridades de Moisés e do sacerdote, elas pleiteiam, elas exigem, elas protestam de forma piedosa e santa o direito que era delas. Elas poderiam ser mal interpretadas, elas corriam risco de vida, elas poderiam ser perseguidas, presas, julgadas pela corte da época, porque mulheres não tinham esse direito, mulheres não falavam, mulheres não podiam acessar, mulheres não lideravam, mulheres eram caladas, silenciadas pelos homens. Aí essas mulheres agora, elas rompem, elas são disruptivas, elas são visionárias, elas quebram paradigmas. Quem disse para você que mulher não pode empreender? Quem disse para você que mulher não pode liderar? Quem disse para você que mulher não pode ser pastora? Tudo isso são construções sociais, históricas, sociológicas. Quem disse para você que você não pode ser feliz no segundo casamento? Quem falou para você, irmã? Ô irmão, tem muito bloqueio na tua mente, que tem mais a ver com a covardia do que necessariamente com a realidade. Essas mulheres agora, elas estão diante de uma oportunidade, só que a oportunidade não bate na porta dos covardes, e elas decidem se posicionar e pleitear o direito delas. E sabe o que é lindo nessa história? É que quando elas dizem para Moisés: Moisés, nós viemos aqui exigir a nossa parte, nós viemos aqui pleitear uma parte da herança. Apesar do meu pai não ter tido filhos homens, ele teve 5 mulheres e nós estamos aqui para representá-lo. Nas entrelinhas, o que aquelas meninas estavam fazendo e dizendo era o seguinte: nas nossas ações o nosso pai permanece vivo. Você não entendeu? Eu vou falar o que eu quero dizer. A igreja, nas suas ações, ela demonstra ao mundo que o pai está vivo. Na nossa posição, nós demonstramos que o pai está vivo. Na nossa postura, nós demonstramos que o pai está vivo. O pai não morreu, o pai está vivo. Aí sabe o que acontece? O Moisés fala: só um minutinho, porque você é novo. Eu fico imaginando Moisés, um líder tão gabaritado, tão experimentado, diante de algo que ele não tinha resposta. É de mulheres. Não é? Elas não são desprovidas de intelecto, Moisés? Elas não são tão inferiores, Moisés? Responde às filhas de Zelofeade aí. Você não é o teólogo? Você não é o cara? Responde às meninas aí. Olha o que elas trouxeram para a mesa. Nenhum rabino trouxe, elas foram as únicas que trouxeram. Aí o Moisés, confuso, não sabe o que responder. Moisés fala: só um minutinho, eu vou consultar a Deus. Agora isso aqui para mim é um negócio absurdo, é bizarro. O Moisés vai orar, e sabe o que Deus fala para Moisés? Você leu comigo o texto. Moisés, elas têm razão. Deus não muda de ideia, mas Ele estabelece novas regras, novas leis, novos princípios, baseado na posição de 5 garotas. Meu irmão, Deus pode mudar uma sociedade com o posicionamento de algumas pessoas. Deus pode mudar as leis com o posicionamento de algumas pessoas. E Deus conta com você. Só que para isso você precisa de coragem. Você precisa vencer o medo. Você precisa romper com a covardia. E depois que tudo isso acontece, ali nasce um novo princípio jurídico para o arcabouço hebraico. A lei que privilegiava os homens agora incluíram as mulheres. A herança deixa de depender estritamente da descendência masculina. Tudo isso acontece porque essas mulheres decidiram romper com a covardia, pois a oportunidade não bate na porta dos covardes. Você pode repetir comigo? A oportunidade não bate na porta dos covardes. O que nós aprendemos com essa história? Eu tenho 8 minutos. Eu elenquei algumas aplicações que eu acho que são pertinentes para a nossa reflexão dessa noite. Eu quero continuar batendo na mesma tecla. Deus espera de nós coragem. Coragem é o antônimo de covardia. Onde há coragem, há ausência de ousadia.
onde a ausência de covardia, onde a presença de covardia, a ausência de coragem. Está aprendendo o que eu digo? Entende o trocadilho? O que nós aprendemos com essa história? Primeiro, nossa covardia, todos nós carregamos um quê de covardia, tá? Esse sentimento é inerente a nós e habita o nosso coração. Quem aqui já se acovardou diante de alguma situação? Abaixa a mão. Só os mentirosos agora, levanta. Todos nós, sem exceção. Quantas vezes você falou assim: rapaz, eu não falei, fiquei com medo, cara. Nossa, me senti tão inseguro. Nossa, eu precisava, eu precisava dar minha opinião. Não, eu vi o negócio caindo, eu estava degringolando. Não acredito. A covardia te tomou, te empoderou. Ela, sabe, ela te envolveu. E o que nós aprendemos com essa história? Primeiro, nossa covardia precisa ser vencida com fé e ousadia. Guarde isso, tome nota. A nossa covardia precisa ser vencida com fé e ousadia. Queridos, não há registro de mulheres agindo assim na entrada da tenda do encontro. Do Gênesis ao Apocalipse, ou melhor, se você ler todo o Velho Testamento, Ataná, você vai perceber que a única ocasião em que mulheres se apresentaram na tenda do encontro, porque elas não eram bem-vindas lá e eram proibidas, foram essas 5 mulheres. E como que elas quebram o status quo da religião, e elas rompem com aquele padrão, e quebra aquela, esqueci o termo, é isso aí que você pensou, estou cansado já. Porque essas mulheres foram tomadas de coragem. Elas quebram o paradigma, porque elas foram tomadas de coragem e ousadia. O texto diz que elas se apresentam diante da tenda do encontro. Elas se prostram diante de Moisés, Eleazar e toda a liderança de Israel. Irmãos, elas estavam correndo um risco enorme. A gente tem medo às vezes de falar para 5 pessoas. Às vezes a gente tem medo de dar o testemunho num culto. Pastor pensou em falar, eu quero ir para trás, covarde. Deus não tem negócio com você. Deus odeia aqueles que retrocedem. Você precisa ter coragem, você precisa ser intrépido, você precisa ser ousado, você precisa se dar o direito de quebrar os paradigmas e vencer os seus medos, os seus dilemas. Essas mulheres vão na tenda do encontro e elas se apresentam diante de Moisés. Aquilo não toca Moisés, mas toca o coração de Deus, a ponto de Deus mudar uma lei em razão dessas mulheres. A segunda aplicação e a segunda lição que nós aprendemos nessa história: vencer a covardia não é sinônimo de rebeldia. Eu falei hoje pela manhã, porque baseado em tudo que eu estou dizendo, para os extremos aqui, tem gente que é extremista, não tem? E o extremismo é uma parte da sabedoria que ficou louca. Porque todo extremista, ele faz coisas que são interessantes, mas por causa do extremo, é uma loucura. Você pode observar, toda pessoa que é extremista, faz sentido muita coisa do que faz, mas por causa do extremismo, aquilo torna-se loucura. Então o extremismo é uma parte da sabedoria que ficou louca. Vencer a covardia não é sinônimo de rebeldia. E aí eu falava hoje pela manhã, não é você chegar segunda lá no teu emprego, falar: pastor, estou sendo humilhado. Aí você chega lá na porta, na porta da sala do seu patrão, você já, pá, quero falar com você. Pode chamar uma reunião, chama esses vendedores endemoniados, porque eu vou me posicionar. Chega de covardia, eu quero falar com todos vocês, e assim diz o Senhor. Não é sobre isso. Todo mundo vai dizer: enlouqueceu, fumou alguma coisa estragada. Não é sobre isso. Vencer a covardia não é sinônimo de rebeldia. Não é revolução, Che Guevara. Não é revolução. Não é ser o esquerdista extremista, não é sobre isso. Essas mulheres, elas estão rompendo com a sociedade da época. Elas estão rompendo com a religião da época. Ela está quebrando aquele processo rígido de relacionamento que havia entre homens e mulheres. Só que veja, elas estão debaixo de piedade, humildade, ousadia, coragem e sobretudo respeito. Olha o que elas fazem para pleitear o direito delas. A Bíblia diz que elas se prostram, e elas fazem um pedido. Não tem ninguém brigando, porque sinônimo de coragem não é agressividade. Pegou isso aqui ou não? Sinônimo de coragem não é agressividade.
E também não é antônimo de covardia, porque eu conheço muitos covardes que são agressivos. E na maioria dos casos eles são. Essas mulheres agora, elas estão rompendo, mas não é uma revolução. É uma santa e piedosa posição. Repita comigo, santa e piedosa posição. Terceiro, a covardia só será superada quando a nossa coragem for revestida de humildade. Está na mesma linha do que eu falei anteriormente. Deus não nos chamou para todas as guerras, mas algumas é nossa obrigação e devemos enfrentá-la rompendo com a covardia. É importante dizer isso. Quando você olha para a história de Zelofeade e as suas filhas, você não vai encontrar outros registros que não seja em Números capítulo 36, descrevendo novas normas que estão sendo estabelecidas por causa do princípio que elas imprimiram na relação delas com Deus e em relação às leis da época. Mas em nenhum momento você vai ver essas mulheres, por exemplo, se envolvendo com guerra. Você não vai ver essas mulheres se envolvendo com decisões que Moisés e a liderança precisavam tomar. E por que eu estou fazendo esse recorte? Porque vencer a covardia está ligado às guerras que nós devemos enfrentá-la e assumi-la. E sabedoria e sensatez é isso. Existem áreas da sua vida que você muitas vezes se acovarda, mas não são todas. Então você precisa identificar quais são as guerras que você precisa enfrentar. Dá para entender o que eu estou dizendo? Nesse aspecto, elas não poderiam se acovardar. E aqui representava a covardia se caso elas se silenciassem. Agora, por exemplo, nós estamos indo para a guerra. O fato delas não se envolverem é sinônimo de covardia? Não. E como elas discernem isso? Sabendo quais são as guerras que elas devem enfrentar. Dá para entender o que eu estou dizendo ou não? Porque senão você vai querer resolver o problema da tua mãe com o teu pai, o problema do teu cunhado com a tua cunhada, o problema do teu irmão com a tua irmã. Não, pastor, eu não vou ser mais covarde, porque o meu cunhado e a minha irmã vivem um quebra-pau. O problema é deles. Não enfia a sua mão lá não, que vai dar ruim. Isso não é covardia. Essa guerra não é sua. Você é casado? Você mora lá? Você que se aliançou? Vai cuidar da tua vida, que o seu casamento não está lá, aquelas coisas também não. Amém? Socorro, Deus. Socorro, Deus. Quinto, penúltimo, para a gente ir embora. Quando rompemos com a covardia e lutamos as lutas certas, Deus nos concede vitória. Por que que Deus foi propício a essas meninas? Por que que Deus se agradou dessas meninas? Porque elas foram precisas e cirúrgicas naquilo que elas estavam pleiteando, defendendo e se envolvendo. Qual que é o seu problema? Irmão, você está se envolvendo com umas coisas que não tem nada a ver. Você está viajando. Você está perdendo o seu tempo, gastando sua energia. E achando que você está sendo rápido, você está cheio de coragem. Essa síndrome de Salvador vai te prejudicar. Sabe quando que Deus vai ser propício a você? Sabe quando Ele vai te conceder vitória diante da sua coragem e força? Quando você se submeter àquilo que Ele disse. Sabe por que Josué venceu Jericó? Porque Deus falou para ele lutar contra. Sabe por que Gideão venceu os midianitas? Porque Deus falou para ele lutar contra. Sabe por que Moisés logrou êxito em todas as suas batalhas na jornada de 40 anos no deserto? Porque a nuvem que guiava Moisés. A Bíblia diz que quando a nuvem se movia, Moisés se movia. E para onde a nuvem ia, Moisés ia. Sabe o que Deus está dizendo? O seu problema é que você às vezes usa a coragem para lutar guerras que Deus não pediu para você entrar. Eita, aleluia. Aí você fala, pastor, se tem uma coisa que eu tenho é coragem. É coragem e tolice quando andam juntas. Obrigado. Vocês estão curiosos para saber o que está escrito aqui, né? Pastor, te amo. Estou brincando, não tem nada disso. Estou desprovido de criatividade. Essa noite falando em criatividade, só vamos trocar uma ideia, a gente já volta e eu encerro, tá bom? Era 2 horas da manhã. 2 horas? Pastor mente, né, negão? Pastor mente, velho. É que eu falei pro negão que 2 horas eu tava namorando da manhã. Ele começou a rir um monte. Eu falei, é mentira, negão. É só pra te humilhar. Aí eu terminei de ter aquela night com a gata, vale night.
Que noite, hein? Aí eu fiz um textão pra ela assim, ó. Por que eu tô falando isso? Nem sei, né? É pros casais, a gente vai falar de casais agora. Fiz um textão pra ela, lindão. Depois você posta o texto que eu fiz? Lindo, né? E aí eu fiz um textão pra ela. Deixa eu ver por que eu tô falando isso. Por que eu tô falando isso? Baseado em quê? É por causa de você, negão. Eu tô falando nada a ver aqui. Já bagunçou toda a mensagem, acabou os cortes. Ei, Bela. Hã? Olha lá. Deixa eu ver, vem cá. A morte não pode tocar em quem tem a marca. Nossa, que lindo. Aí depois você me procura lá. 51 mil, achei que era o meu Instagram, gente. Não é não. Ah, gente do céu. Gente, por que eu falei de você, cara? Ah, do Te Amo, do bilhetinho, né, Ana? A Ana tá ligada no culto, você não tá, você já foi embora. Mas também não tem nada a ver, viu, Ana, que eu falei, viu? Amém, tá tudo certo. O quinto é que pra gente ir embora, o sexto? Quando... O quinto. Quando rompemos com a covardia e lutamos as lutas certas, Deus nos concede vitória. Talvez eu tô falando isso porque eu lutei a luta certa e Deus me concedeu vitória. Era 1h mais ou menos. Pronto. Vou aplicar aqui o meu rolê. Eu lutei a luta certa. Aquele Vale Night, aquela musiquinha romântica e tal. A gente gosta do Jack Johnson. Depois você procura no Spotify, que é muito bom. E a gente tava ouvindo o Jack Johnson lá. Não é gospel, já vou te adiantando, mas é música boa. A gente tava ouvindo o Jack Johnson e rolou todo aquele climão. E aí eu lutei a luta certa. Quando foi 1h, o anjo desceu na minha casa, irmão, você acredita? Levantou a espada e o guerreiro foi pra luta. Eita, eu tô sentindo ele aqui. Só pros casados, você que é solteiro, para de graça. Ô Milton, você veio no culto hoje eu falando essas coisas, seu Milton. Aí o senhor não volta. Deus abençoe, tá? Você é de casa. A gente é assim mesmo, viu? A pessoa vem pela primeira vez e fala, você é louco, velho. Hoje eu falei pra pessoa ir embora da igreja, ó. Não tá feliz, vaza. A pastora falou, meu Deus. Último a gente ir embora? Tô engraçadinho, né? É que essa semana eu vou viajar, glória a Deus. Eita, coisa boa. Passar 3 dias no resort. Eita, Deus é fiel. Você ora por mim. Se você mandar o WhatsApp pra mim com um problema, eu vou te xingar. Você me esquece essa semana. Aleluia, irmão. Quarta vai ter um pregador internacional aqui na igreja. É sério. Fala 2 línguas. Sexto, pra gente encerrar, 5 minutos. Quando elas rompem com a covardia, a coragem daquelas filhas comunicam que o pai está vivo. Eu não sei nem se tem clima, mas fazer apelo, hein, Rafa? Essas filhas de Zelofeade, elas estabelecem normas inéditas, princípios desconhecidos, e elas agora vão modular toda aquela geração próxima, e elas vão regular a maneira como as leis tratavam as mulheres. Tudo isso porque essas 5 meninas decidiram se posicionar e romper com a covardia e com o medo. Talvez você está aqui e o medo já te prejudicou tanto. A covardia roubou promoções, ela roubou de você relacionamentos, ela prejudicou você de desfrutar de acessos que o próprio Deus havia estabelecido, mas a sua covardia não te deixou fazer isso. E hoje, Deus está te chamando para esse lugar, para viver o novo dele, para ter coragem de assumir uma nova postura, uma nova posição, baseado numa visão, numa orientação de Deus, revestido de piedade, de humildade, mas não se esquecendo para que você veio. Não se esquecendo quem você é em Deus. Não se esquecendo que você tem herança do Pai, porque a Bíblia diz que nós herdaremos com Cristo Jesus, porque somos co-herdeiros com Ele. Que nessa noite, meu irmão e minha irmã, você decida no nome de Jesus Cristo se posicionar, romper com todos os seus medos,
Talvez lá na sua casa falta um pouco de coragem para que os seus familiares estejam aqui no próximo domingo. Talvez lá no seu trabalho falta um pouco de coragem para você demonstrar todas as suas habilidades e para que as pessoas saibam o valor que você tem. Eu encerro contando a minha história. É um pequeno pedaço da minha história. Era o ano de 2010 e eu fui chamado para trabalhar com uma empresa de telecomunicação dos quatro grupos do Brasil, um dos grupos, que era o grupo da Claro, Net, tinha uma outra empresa. E aí eu me lembro que eu fui numa reunião e, em razão da nossa história familiar, do nosso histórico, em alguns momentos a gente sempre se sentia impotente, com medo, e sempre dava lugar para a covardia, para a omissão e para a falta de posicionamento. Nós perdíamos de vista o nosso valor. Isso eu falo de mim, do meu irmão. A nossa casa foi assim. Nós não fomos estimulados a termos coragem diante de alguns dilemas e desafios. E nessa época muita coisa havia mudado dentro de mim já. E eu já tinha passado por algumas empresas, sempre muito bem sucedido na área em que eu me propunha a trabalhar, que foram as vendas. Contudo, nunca fui reconhecido, nunca tive um bom salário, ninguém nunca me honrou, nunca me reconheceu. E aí eu estava disposto, eu tinha acabado de ouvir uma palestra do Raul Candeloro. Na época tinha uma revista na Veja que chamava Você S.A. E eu fui numa palestra dele e ele falou sobre o Você S.A. é a ideia da sociedade. S.A. é o que mesmo? Sociedade o quê? Aquele termo da empresa? S.A. Sociedade. Não é. É empresa. Você é S.A. Você é uma empresa. E ele dizia assim na palestra: você é uma empresa. Você não presta serviço para uma empresa, você é uma empresa que presta serviço para outra empresa. E aí, baseado nessa ideia, ele por 1 hora ficou falando do valor intrínseco do ser humano, de um profissional na área de vendas. Ele falava com vendedores. E eu saí de lá tomado por coragem, eu fui arrebatado, era uma espécie de conversão. Eu chorei na palestra de emoção, eu saí de lá assim, inconformado com a maneira como eu lidei com as empresas, com as pessoas que eu me subordinava, que eu me submetia, com os processos, com o salário, com a maneira como as pessoas me propunham as coisas, enfim. Aí eu tenho essa oportunidade, e aí eu me lembro que eu sentei à mesa de um dos donos da empresa, e ele me disse assim na época: você tem alguma perspectiva de salário? Eu falei: tenho. E ele falou assim: qual o salário que você quer ganhar? E aí eu respondi para ele: muito maior do que o que você imagina pagar. Aí ele me olhou. Eu falei assim: qual que é a proposta que você tem? E aí ele disse assim para mim na época: eu posso te registrar, eu posso te dar ajuda de custo, eu posso te dar uma cesta, eu posso te dar vale em alguma coisa, aquele monte de penduricalho. Eu falei: eu não quero nada disso. Eu não dependo de estabilidade, porque eu reconheço e eu sei da minha capacidade. Eu só preciso que você levanta a régua da comissão e coloca a maior comissão que você pode pagar, porque o que eu vou entregar de resultado é muito maior do que você imagina. Eu te enriqueço e eu vou ficar rico também. Não fiquei, né? Mas tá tudo bem. Mas eu te enriqueço. E aí foi uma conversa que gerou, assim, eu provoquei ele. E ele achou que eu estava blefando. E aí ele falou para mim assim, ele me deu um número na época, eu me lembro, tipo 30 unidades de venda durante 30 dias. Ele falou assim: ó, se você me entregar isso, eu te pago isso. Falei: pode fazer o cheque, só não assine e coloca a data, mas no dia 30, você vai ser obrigado a me pagar isso aí. Ele não botou fé, era 30 unidades, eu entreguei 45. E no outro mês eu falei para ele: eu quero aumento, senão eu tô fora. Tu que sabe, quer ficar rico? Eu também quero. Quer andar de carro? Eu também quero. Quer morar no condomínio? Eu também quero. Quer comer picanha? Eu também quero. Quer ir para a churrascaria? Eu também quero.
Eu não me reconhecia, porque nunca foi assim. E sabe, queridos, eu fiquei por 12 anos nessa empresa. E todo o patrimônio que eu conquistei e construí foi nessa empresa, baseado no valor que eu reconhecia que eu tinha e na capacidade que eu sabia que eu tinha. Esse patrão foi um dos meus sócios, amigos de negócio. Eu vou chamar de sócio, mas a gente era parceiro de negócio porque a gente tinha um vínculo indireto. E ele ficou muito bem de situação, ele enriqueceu muito. E eu tive ali a oportunidade de mudar a minha história, mudar a minha vida e proporcionar hoje para os meus filhos o que os meus pais não puderam proporcionar para mim. E isso se deu porque em algum momento da minha história eu decidi ter coragem. Eu decidi romper com medo e com a covardia e reconhecer quem eu era. Enquanto eu falava com ele, na verdade eu falava comigo. Quando eu desafiava ele, na verdade eu estava me autodesafiando. Aquilo me fez bem, porque onde eu cheguei é fruto da coragem que eu tive. E Deus está dizendo para alguém: se você não tiver coragem, você não sai do lugar. Mas se você estiver disposto a romper com a covardia, com o medo e com a desconfiança, Deus vai te colocar em lugares elevados. Eu tenho um apelo para fazer para algumas pessoas aqui, eu encerro. E você não vai precisar vir aqui na frente, no lugar onde você está, eu quero orar por você. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Pastor, essa palavra falou muito comigo, mexeu comigo, faz todo sentido para mim hoje. Eu quero tomar posse dessa palavra. Eu quero que Deus me revista com essa coragem. Eu quero receber de Deus essa autoridade. Eu quero orar por você, eu quero ungir você. Ou melhor, eu quero ungir. Você vai sair sim do seu lugar, mudei de ideia. Deus acabou de falar comigo aqui. Não é clichê não. É por causa do horário, eu estou corrido. Eu tenho 14 minutos de atraso já. Mas o Kids me ama. Enquanto nós estivermos orando, se essa palavra falou com você, ela tem endereço, ela tem nome, ela tem CPF. Você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui. Você vai colocar a mão no altar. Porque eu creio que sai do altar. Enquanto nós estamos aqui, há poder no altar. Não há poder na estrutura, mas há poder nesse ambiente. Porque os servos de Deus estão aqui. E Deus nos levantou e nos ungiu para esse tempo. Eu não vou me acovardar. Eu creio nisso e eu tenho coragem para dizer isso. E eu quero ungir você, eu quero abençoar a tua vida. Meu irmão, anota o que eu estou te falando. Conta os dias e coloca hoje na capa da sua Bíblia esse culto de hoje. A partir de hoje, Fernando, a história de vocês nunca mais será a mesma. A partir de hoje, a tua vida financeira nunca mais será a mesma. A partir de hoje, as suas emoções nunca mais serão as mesmas, porque não são elas que ditarão a regra. Enquanto nós estivermos adorando, você vai vir aqui do seu lugar, aqui no altar. Eu quero orar por você, te ungir para a gente encerrar esse culto abençoado. Amém? Sai do teu lugar, você que entendeu que é para você, vem comigo aqui. Vem. Se eu estou a mão de todos os obreiros. Mulheres oram por mulheres, os homens oram pelos homens, tá? Eu quero que vocês me ajudem a ungir todos eles. Eu creio em ti. Mesmo que eu ungir, eu quero que vocês ungem eles também. Senhor, nós apresentamos diante do Senhor agora, meu Pai. Assim como as filhas de Zelofeade se apresentaram na tenda do encontro, nós nos apresentamos diante do Senhor e nós pedimos e clamamos agora ao Teu Espírito, Deus, para que o Senhor toque em cada vida, para que o Senhor ministre em cada vida, para que um novo tempo seja estabelecido, para que uma nova história seja estabelecida. Elevou-se a Tiocomi da Gaçoeira. A tempestade, meu vento forte, não vou roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade
os teus filhos agora. Alcança as famílias aqui representadas, os filhos, as alianças, o louvor da tua glória e do teu santo nome. Levanta uma igreja forte, madura e posicionada. Eu tenho promoções para te entregar, eu tenho portas para abrir, mas eu preciso da tua coragem, eu preciso do teu posicionamento para te acovardar. Eu te dei dons e talentos, tu não será envergonhado, diz a boca de Deus. A porta que se fecha, eu abro outra. Não tenha medo, não perca o sono, não perca a paz, porque eu estou confundindo as ações do diabo contra ti. Arma forjada não prospera, língua contra ti em juízo se cala agora. Estenda as mãos para cá. Pai, nós queremos abençoar teu povo, tua igreja, os teus filhos. Nós te louvamos por cada alma e cada vida que aqui está. Revista cada um deles de coragem, ousadia e intrepidez. Que toda a covardia, o medo caia por terra. E que eles vivam verdadeiramente um novo tempo, uma nova estação, novas realidades. Eu declaro acessos ilimitados à tua presença. Eu declaro planos novos. Eu declaro sonhos inéditos sendo realizados. Eu declaro prosperidade sobre o teu povo. Eu declaro, Deus, uma unção nova, um azeite fresco da parte do Senhor vindo sobre cada um deles. Eu declaro que esses homens e essas mulheres serão líderes, ó Deus, que terão notoriedade, visibilidade, influência e autoridade nessa sociedade aonde o Senhor os colocarem. Abençoa o teu povo no nome de Jesus. Você pode dizer amém, aplaudindo bem lindo a Ele. Pode voltar para o seu lugar. Nós temos 13 unidades. 13 unidades do quê? É lanche? Ah, é lanche. Aqui, gente, esse lanche é top, hein? Pretinha, pega um para mim, tá? Nossa, é o de frango. Não, esse aqui não engorda. Esse frango aqui é light. E esse óleo que a gente usa é de Israel. É um óleo que não engorda. É sério? Ô Rafa, pode comer, você tá fininho, né, Rafa? Vocês são dois lindão. Vocês podiam entrar na recepção, viu? Ô Pri, cadê a Pri? Ó, o Rafa e a esposa na recepção, eles são dois lindos, ó. Ó, coisa mais linda, gente. Tá bom? Já fica a dica aí. É, botar pra quebrar, meu. Amém! Tamo junto, Rafão. Ó, passa lá então, pega. Tem 13 unidades, tinha 13, agora tem 11, porque eu vou comer 2. Eu tava de jejum até agora, eu tô numa fome terrível. Gente, sábado eu tô de volta, tá? A gente vai viajar, mas não é pra Europa, não. Né? É ali em Olímpia, eu vou ficar 2 dias lá, eu vou descansar um pouco, eu tô precisando descansar. Eu tô numa batida desde abril, sem férias, sem descanso. Eu tô assim, ó, quase sofrendo um burnout. Eu estou muito cansado. Mas por falta de dinheiro, porque o Michel não quer me abençoar, eu demorei para viajar. Se você ficar rico, continua meu amigo, paga umas viagens, me abençoa, leva eu para a Europa, para os Estados Unidos, tá bom? Em nome de Jesus, honra teu pastor, tá? Cuida dele, tá bom? Amém? Eu tô conversando com os irmãos aí que tem umas igrejas e fala, pastor, vou te falar, hein? Tá um show de horror, hein? Tá, ó. Hã, Evandro? Tá faltando um pastor aqui. Então assim, ó, tu valoriza o que você tem, viu? É 1,70 m de pura unção. Mentira. Vambora? Cheio de gracinha. Minha pastora que fala isso. Vambora, Alex. Tia, o Alex tá namorando, cara. Como que ela chama, Juliana? Juliana, é isso? Tô bom de cabeça, né? Ju, seja bem-vinda, tá? Você não leva ele para outra igreja, você fica na nossa. Porque a esposa segue o sacerdote. É zoeira, se você quiser... Ô, Alex, para de graça, fica aqui. Já coloca ela na recepção. Amém? Vambora? Levanta suas mãos aos céus. Felipe, quero falar com você e com a esposa. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todos sempre. E a igreja que tem coragem diz: Deus te abençoe, vai em paz.